Qualquer pessoa que lê os relatos do Evangelho conhece as parábolas de Jesus. A palavra parábola vem do grego e significa literalmente lançar ao lado. É uma comparação na qual uma ideia desconhecida é colocada do lado de algo comum para facilitar o entendimento dos ouvintes. Com certeza, Jesus foi o mestre de parábolas. Ele usou dezenas de parábolas no seu ensinamento para explicar o Evangelho do Reino de Deus. Quando Jesus caminhava no meio do povo comum da Palestina, uma cultura agrícola, ele revelou características importantes do seu reino espiritual, com histórias e ilustrações fáceis de compreender. Homens que trabalhavam no campo e mulheres que labutavam para cuidar das suas famílias se identificavam imediatamente com estes ensinamentos simples, mas espiritualmente profundos. Até hoje, o leitor dos Evangelhos fica admirado com a sabedoria deste mestre. De todas as parábolas de Jesus, uma se destaca como a chave para compreender a função destes ensinamentos do Messias. Mateus, Marcos e Lucas relatam a parábola dos solos, talvez mais conhecido como a parábola do semeador. Neste estudo, eu quero usar o relato de Lucas, mas se você quiser comparar, vai encontrar a mesma parábola em Mateus 13 e Marcos capítulo 4. Vamos começar a leitura desta parábola em Lucas 8, versículo 4. Afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu, e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nesta história, Jesus falou de um agricultor que saiu semeando. O método de semear não era de preparar um lugar e colocar sementes nos buracos preparados. O método usado aqui foi de simplesmente lançar semente no campo. E assim o homem andava lançando semente, e a semente ia cair em todas as partes do campo. Assim, caíram em vários tipos de solo. Algumas sementes em lugares bons e outras sementes em lugares menos adequados para cultivar e produzir. Esta parábola se tornou muito conhecida. Muitas pessoas entendem bem o seu significado, mas os ouvintes originais pediram uma explicação, e Jesus ajudou com a explicação do sentido da parábola. Vamos continuar a nossa leitura em Lucas 8, a partir do versículo 9. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Respondeu-lhes Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu sob a beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Vamos agora pensar nos vários elementos desta história conforme esta explicação dada por Jesus. Começamos com a principal chave. A semente representa a palavra de Deus.
E assim ele diz que o semeador saiu para semear, ou seja, para lançar a semente. O destaque aqui não está na pessoa que semeia. Quando falamos sobre o semeador, alguns pensam no próprio Jesus. E realmente, ele semeou muito durante sua jornada na terra. Mas o semeador representa qualquer pessoa que divulga a palavra de Deus. Seja um mestre bem instruído, ou um leitor iniciante que lê e repassa aos outros seus conhecimentos das Escrituras. Está semeando, está divulgando a palavra de Deus. A identidade desta pessoa é tão insignificante que Jesus, na sua explicação, nem sequer comentou sobre o semeador. Ele comentou sobre a semente, que é a palavra, e depois sobre cada tipo de solo, representando corações diferentes. O solo da beira do caminho seria o solo onde as pessoas pisam constantemente. Esta terra se torna dura. Não permite a penetração da semente para poder crescer. Expostas na superfície, estas sementes são facilmente consumidas pelos pássaros e não produzem nada. E assim Jesus compara este solo ao coração duro, resistente, que não permite que a palavra penetre. E assim o diabo logo tira a semente e não deixa que tenha nenhum efeito para mudar o coração desta pessoa. O solo sobre a pedra se refere à fina camada de terra sobre uma base de pedra. Neste solo, as sementes seriam como germinar e começar, mas a planta nunca desenvolveria raízes profundas para sobreviver muito tempo. O que acontece é que a semente entra, começa a crescer, mas logo as raízes batem na pedra e não conseguem penetrar mais para crescer melhor. Este solo representa a pessoa que recebe a palavra até com alegria, começa bem, mas não cresce e não persiste diante das provações que enfrenta depois. O solo espinhoso é um ambiente de concorrência. Neste caso, a semente caiu no meio de ervas daninhas, cheias de espinhos, que sufocam qualquer planta nova que começa a crescer. Jesus comenta sobre a concorrência na vida do ouvinte, que impede o bom desenvolvimento espiritual. As preocupações do dia a dia, trabalho, escola, deveres familiares, não são necessariamente coisas erradas, mas ainda podem sufocar o cristão e impedir seu crescimento se tomarem primeiro lugar na vida dele. E por final, Jesus fala sobre o bom solo. O bom solo representa o bom e reto coração. Este coração recebe a palavra, abraça aquela transformação que ela provoca na vida da pessoa. Esta terra produz fruto e demonstra a perseverança. O ponto principal desta parábola, que ajuda a entender todas as parábolas e outros ensinamentos de Jesus. Nós não precisamos de sementes diferentes. É a mesma palavra que Jesus deu para todos nós. Nós precisamos escolher o nosso tipo de coração. A diferença não está no semeador, nem na semente. A diferença está no coração de cada ouvinte. E nisso, cada um precisa olhar bem para o espelho da palavra de Deus, para examinar seu próprio coração. Que tipo de solo representa o seu coração? Jesus falou sobre corações resistentes que não deixam a palavra penetrar. Ele falou sobre corações que envolvem tanta concorrência das outras coisas do mundo que não permitem um bom desenvolvimento, de corações que não desenvolvem raízes profundas. Mas o ponto desta parábola é de lançar um desafio para todos nós, de desenvolver um coração bom, receptivo à palavra, que deixa a palavra de Deus penetrar, criar raízes e transformar cada um de nós para ser o tipo de pessoa que entra no reino de Deus. Que tipo de coração você tem para com Jesus?